É uma alegria, pastor Jaime, pastor Luciane, obrigado pelo carinho, né, de estar aqui. A gente fica muito emocionado. Eu entrei aqui, fiquei muito emocionado. O Espírito de Deus veio ao meu coração. Não é prédio, não, embora seja muito impactante também o prédio, tá? Mas são as vidas que estão aqui, vocês. Eu creio que o chamado de Deus para o seu povo está se tornando cada vez mais alto aos ouvidos daqueles que querem ouvir a voz de Deus. Então eu glorifico ao Senhor por poder estar aqui servindo ao seu povo. Podemos sentar. Tanta honra sempre traz um ônus, né? Depois de receber os elogios do pastor Jaime, a gente fica um pouco mais pesado, né? E os elogios sempre também trazem uma responsabilidade. Eu venho aqui dizer para vocês que Deus é bom, a gente tem que estar atento aos sinais. Eu queria, antes de começar a conversar com vocês, eu queria talvez fazer algumas perguntas. Quem se dispuser, eu sempre que fizer uma pergunta, eu sou o primeiro a responder, né? É sim ou não? Quem disser sim, levante o braço. Quem disser não, fica com o braço. Topam? Tudo bem? Então assim, eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem é papai ou mamãe aqui? Papai ou mamãe? Papai ou mamãe? Isso, olha que maravilha. Que bom, que bom. Isso é bom. Pais e mães. Eu vou fazer uma segunda pergunta, já é um pouco mais intensa, né? Mais intensa. Fica muito à vontade para não responder, tudo bem? E a pergunta é uma pergunta mais delicada. Eu vou perguntar o seguinte. Eu já levanto meu braço, dizendo que eu já fui. Quem já foi vítima da violência? Levanta seu braço. Ok. Levanta mais alto para eu ver. Ótimo. É bom saber que a gente tem comunhões em vários aspectos da vida. O Senhor fala que antes do batismo da vida, nós devemos ter comunhão com Ele no batismo da morte. Não uma morte física, emocional, não. É espiritualmente morrer para o mundo. Eu entendo assim. Mas o mundo, ele insiste em nos alcançar. Eu queria pedir, se fosse possível, Hebreus 2, capítulo 2, versículo 18. Tudo que eu vou falar tem como fundamento o princípio bíblico de que as coisas do Espírito são superiores. A palavra de Deus, ela é soberana. Este princípio bíblico se manifesta em algo muito concreto sobre o tema da violência contra as crianças. Infelizmente, muitos de nós, na nossa caminhada, foi atingido. Muitos sofreram abuso. Muitos sofreram com a violência. E hoje nos encontramos adultos, pais, avós, mas às vezes não conseguimos digerir, entender aquela violência sofrida na infância. Gostaria de ler com vocês Hebreus, não tem como? Todo mundo está com a Bíblia, né? Eu vou ler da minha tradução que Hebreus 2, capítulo 2, versículo 18. Porque naquilo que Ele, Jesus Cristo, mesmo sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Porque naquilo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados.
Antes de falar sobre o que está ocorrendo com as crianças e adolescentes em nosso país, nesta cidade, nessa igreja, nas escolas do Rio de Janeiro e do Brasil, eu gostaria de falar sobre aqueles de nós que têm filhos, ou que vão ter filhos, mas que padeceram de um sofrimento terrível, que é a violência, quando nós éramos crianças. Porque quem cuida de crianças é um escudo. Se o escudo está fraco, ele não tem serventia. Vocês lembram, quem já teve o prazer de fazer uma viagem de avião? Os que não fizeram isso, certamente já assistiram um filme. E o filme diz assim, normalmente a aeromoça orienta os passageiros, que naquele momento que o avião está taxiando e se dirigindo à cabeceira da pista para alçar voo, a aeromoça diz para todos os passageiros: se houver uma despressurização, entrem nesse avião comigo. Se houver uma despressurização na cabine, máscaras cairão. Lembram disso? Para que serve a máscara? Oxigênio. Máscaras cairão. Agora vem minha indagação para vocês. Ela diz assim: primeiro coloque a máscara na criança que estiver ao seu lado. É isso? Ou ela fala, primeiro coloque a máscara em você, adulto, e depois coloque na criança ao seu lado? Opção A ou B? B. Agora, quer dizer então que se houver uma situação de risco, todos estão em risco naquele avião, as pessoas não conseguem respirar, e você, nesse momento de crise, em que seu filho vai estar em risco, a aeromoça está dizendo, primeiro você coloca, pai, mãe, você coloca a máscara em você, e depois coloca na criança. Não é um absurdo isso? Deixar a criança ao risco da morte? Não seria lógico e natural colocar primeiro a máscara na criança? Meditem. Talvez pudéssemos escrever uma carta para a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e dizer que nós aqui chegamos à conclusão, não, a criança está em primeiro lugar. Não. A aeromoça nos revela uma norma da aviação mundial, que revela algo importante para mim e para você. Quem aqui cuida de crianças? Eu vou fazer uma primeira pergunta. Professores, levante a mão. Professores, levante. Ok, professores. Tem alguém da assistência social? Saúde? Enfermeiro, médico, psicólogo? Área da segurança? Ok. Para ter uma ideia, estão várias atividades, que cuidam de pessoas. Eu posso ter esquecido alguma, mas mencionei professor, assistente social, mencionei psicólogo, pedagogo. Todo mundo que cuida de criança deveria meditar sobre o que está por trás desta orientação da aeromoça. O que está por trás é que quem cuida de uma criança tem que estar protegido para poder cuidar de uma criança. Quem cuida de uma criança tem que estar protegido para cuidar de uma criança. Ou seja, se quem cuida está em risco, ele não vai proteger. A criança vai estar num risco ainda maior. Vocês estão entendendo o porquê? Muitos de nós estamos desconhecendo este princípio que é bíblico. Esse princípio ele está permeando as orientações, os princípios bíblicos de quem cuida de uma criança. Porque nesse processo de cuidar de pessoas, muitos estão perecendo ao cuidar de pessoas. Colocam a máscara na criança e eles próprios não respiram mais.
E aí, neste processo, a criança se torna desprotegida. Não é egoísmo. Eu queria dizer para vocês que todos aqui que têm filhos, professores, assistentes sociais, pedagogos, psicólogos, se você cuida de alguém, ministério infantil, quem é do ministério infantil aqui? Ministério de jovens, ministério de jovens, ministério da família. Todos nós que cuidamos de vidas, precisamos estar muito cientes da nossa própria segurança. Loucos não são bons combatentes. Loucos não são bons combatentes. E é nesse contexto e nesse princípio fundamental de que quem cuida deve estar muito atento à sua segurança em primeiro lugar. Esse princípio deve estar presente, sobretudo pastores, os pastores da igreja. Isso, pastores. Vocês têm que ter essa visão, lideranças, conselheiros. Vocês têm que ter uma visão muito clara de que ao cuidar de problemas de alguém, e agora nós vamos entrar também na questão da infância, você está se expondo a risco. Risco. E essa orientação da aeromoça deve permear o nosso entendimento da vida. Está dizendo para nós: eu tenho que estar seguro para cuidar de alguém. Professores estão morrendo lá fora, porque se propõem a proteger alunos e morrem, porque vão além das suas funções, ou não conhecem as suas funções. Até mesmo pastores se expõem a riscos tremendos, porque desconhecendo às vezes fundamentos básicos do cuidar, eles ficam em situação de risco. Pastor Jaime, tem pastores que levam crianças que estão em risco para sua casa. Olha a situação, Satanás se aproveita disso, porque por não ter tomado cuidados básicos de comunicação às autoridades, a família abusadora acusa o pastor de estar abusando, e aí fica a situação de risco configurada. Vocês me entenderam isso? Então, sempre é possível ajudar as pessoas sem se expor a risco. O nosso maior problema não é o risco, é a nossa falta de cuidado, de fazer registros e de atuar, às vezes de maneira simples, sem nos colocar em situação suspeita. Sem nos colocar em situação suspeita. Então, tomem esse princípio da aeromoça como marcante para todos nós. Se você se sente inseguro, se você se sente fragilizado, se você se sente ameaçado, é hora de sair do front. Você tem que buscar o auxílio dos irmãos na fé para se fortalecer. É péssimo se você está frágil, se sentindo ameaçado, cuidando de alguém. Você não vai ser um bom cuidador. Reflita sobre isso. Mas quando eu li também sobre Hebreus 2:18, o que isso aí nos revela? Nos revela que muitos de nós que sofremos violência na infância, nós ainda carregamos um peso que talvez esteja prejudicando o nosso entendimento. Prejudicando o nosso entendimento. Medos, ansiedades, depressão. Não que o sofrimento deva ser esquecido. O sofrimento, e aí está nos mostrando algo valioso, o sofrimento se transformando em um memorial. Esse é o nosso dever diante do sofrimento que passamos na infância ou na adolescência. Aquele sofrimento não pode ser um peso que te impede de prosseguir, que te impede de ter felicidade. Não, aí você caminha fora da palavra do Senhor. A palavra está dizendo: Jesus, sendo tentado, padeceu, e por isso pôde socorrer aos que são tentados. Ou seja, é necessário e fundamental que tenhamos em Jesus um alvo de admiração, de busca, um modelo. E Hebreus 2:18 é a base bíblica dos que sofreram e, por entendimento desta palavra, transformam seu sofrimento em um memorial para poder prevenir a violência contra os filhos, contra os alunos na igreja.
Com esse fundamento bíblico profético, que não é o objetivo hoje, eu queria começar uma palestra. E o nosso objetivo hoje vai ser muito prático, porque Deus me deu uma visão. Eu tive um discernimento de estudar um sistema. Tem algum mecânico aqui? Mecânico? Deus me mandou estudar um sistema de transmissão de um veículo. Sabe o que é o sistema de transmissão? As mulheres com certeza, todas conhecem isso. Eu ia até pedir para alguma mulher vir aqui desenhar para mim o sistema de transmissão. Coisa simples, vocês fazem lá. Por que o sistema de transmissão? Porque Deus me revelava que nós temos um motor acionado, ligado. A igreja tem um motor ligado. Eu estou aqui sem a Bíblia, me empreste uma Bíblia, por favor. Olha o motor aqui, ó. Está ligado. Quem tem carro aqui sabe do motor, né? Você acelera um carro desligado, não vai acontecer nada, tem que ligar o motor. Parece óbvio, né? Não é tão óbvio em relação à Bíblia. Como vocês acham que a gente liga o motor? Como? Cadê a ignição disso aqui? Para refletir, né? Vamos refletir como que nós ligamos o motor. A fé aciona esse motor. A leitura da Bíblia, o conhecimento da palavra. Senão você não sabe nem que tem que ligar o motor. Bom, imagine que todos tenhamos esse motor ligado, amém? Nós temos um referencial, a Bíblia é a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. Nada além, nada aquém, esta é a palavra, Deus deixou para nós. Nós recorremos a ela em todo momento, não apenas na aflição, em todo o tempo. Meditamos nela de dia e de noite, o motor está ligado. Muito bem. Mas se você ligou o motor, se você acelerar, o carro vai andar? Não vai andar, pessoal. Não vai andar. Por que não vai andar? Nós precisamos transformar a energia que está naquele motor em movimento. É ou não é? Experimenta quando você entrar no seu carro ali, as mulheres, bem, fala com o seu marido, acelera o carro aí sem passar a marcha. Aí ele vai acelerar. Não é assim, gente? Mas não sai do lugar, não sai. Mas faz barulho. Sai fumaça. Esquenta. É até legal acelerar, não é? Crianças, vocês já aceleraram o carro do seu pai? Jamais, né? Só acelerar, né? Acelerar faz barulho. Acelerar faz fumaça. Acelerar esquenta, mas não sai do lugar. Carro foi feito para ficar parado? Carro foi feito para andar, gente. Então nós precisamos usar o sistema de transmissão. É a marcha, é o sistema em que nós ordenamos aquele, ou transformamos o motor em vida. A Bíblia em vida. Como nós fazemos isso? Deus me mandou tudo que você estudar da Bíblia, Guilherme. Sim, quando eu me converti, Deus falou bem claro, não decore a Bíblia. Você é tão bom para decorar leis, mas a Bíblia você não vai decorar, para não aparecer. Deus sabia, né? Deus sabia. Não, então tá. Não vem aparecer aqui na minha igreja não, Guilherme. Aparece lá no tribunal, mas aqui não é lugar para aparecer não. É para desaparecer. É para ser útil para as pessoas. O conhecimento que você tem aqui, a Bíblia diz, o conhecimento traz orgulho. O conhecimento que você tem da Bíblia é para ajudar os irmãos. Eu me lembro de um pastor que falou para mim, eu não vou colocar azeitona na empada dos outros não, pois Deus me falou o contrário. Guilherme, o seu negócio é botar azeitona na empada dos outros. O nosso negócio é servir aos outros. Esse é o nosso negócio.
Se tivesse uma coisa para deixar o cristão, não, caramba, ele só serve os outros, ele só está preocupado com o problema dos outros, inclusive seu filho, inclusive sua esposa, tá? Começando pela esposa e pelos filhos, tudo bem? Tem gente largando filho, esposa, ou marido e filhos, para ir cuidar, não, isso aí não. Começa com a sua esposa, com o seu marido, se preocupa com as angústias dele ou dela, olha para os seus filhos, os problemas que eles estão lidando são muito relevantes, ainda que seja um carrinho que quebrou, é muito relevante. Viva com a compaixão, que é sentir o que o outro sente, sem julgá-lo. Então, a forma de transmitir o profético no cotidiano, transmissão. Como transformar amar os inimigos em algo real e concreto. Quem tem inimigos aqui? Só eu? Estou com problema, né? Vamos orar por mim. Ainda bem, levante a mão. Vocês estão tímidos hoje. Veja bem, eles são meus inimigos, eu não sou inimigo deles não, tudo bem? Aí seria um segundo grupo, para a gente separar ali naquele quartinho escuro. Quem tem inimizade precisa de um tratamento. Se bem que tem umas pessoas que eu lembro que só a graça, para eu me conter, que, desculpa falar, vem palavrões da minha boca, que eu não entendo tanta maldade. E eu estou em tratamento. Vocês estão vendo, né? Ou não? Estou. Pensa naquela pessoa que quer o seu mal. Pensou? Foram rápidos, hein? O povo aqui é rápido em pensar no inimigo, hein? Pensei. Amar os inimigos. Pensa nessa pessoa. Como é que eu traduzo isso? Aquela busca de Deus. Deus me revelou, sabe o que? Guilherme, seus inimigos vão cair, mas você não se alegra com o sofrimento deles. É a forma que eu vou te dar para você amá-los. Não se alegrar com o sofrimento deles. Não se alegre com o sofrimento dos seus inimigos. Amém, igreja? Creio que não é só para mim, creio que isso é uma revelação do Senhor. A alegria com a dor do homem, da mulher ou da pessoa que te perseguiu jamais vai ser abençoada, jamais. Você se alegrar, essa é algo concreto, é uma manifestação de algo, de um princípio, amar os inimigos, orar pelos que te perseguem. E a ciência revela que quem age assim, o que acontece com quem ora pelos inimigos? Aplaca a ira, coloca o problema na soberania de Deus, não é seu mais, é do Senhor. Isso transforma o quê? Você, ao invés de alguém que é antítese dos inimigos, o que é antítese dos inimigos? É quando só você tem na boca o que os inimigos falam de você. Olha eu e você falando o que estão falando de mal da gente para as pessoas. Antítese. Você virou propagador dos boatos contra você. Sabe o que estão falando de mim, pastor? Estão falando que eu sou ladrão, estão falando que eu sou sem vergonha. Presta atenção. Não faça isso. Você está sendo a voz do seu inimigo. Entendem isso? Então nós devemos estar atentos para transformar o que é profético, o que é o motor, o que é energia de muitos cavalos de um veículo em movimento. E o movimento é exatamente a atitude cristã. Atitude cristã no cotidiano. Atitude cristã no cotidiano. Os cristãos eram conhecidos por isso. Nós somos conhecidos por isso. Então é necessário que a gente tenha essa visão da vida real. A sua vida é toda na igreja? Tem alguém que dorme aqui? Não? Você vive lá fora também? É relevante o seu comportamento lá fora? Pensa nisso. É relevante o seu... Não, mas no trânsito, Deus não tem nada a ver com trânsito, não é verdade, gente?
Tem alguma coisa a ver trânsito com Deus? Pardal é de Satanás. Os amarelinhos que multam a gente é tudo demônio. Esse negócio de velocidade não existe na Bíblia, eu ainda não achei limite de velocidade. Está ali a calçada para a gente parar o carro, pessoal. Só que aí tem um pessoal por aí que fala: o carro de você é tão bonito também, eu vou ficar com ele. Cada um vai achar o que quer, não é? As leis são de Deus, cumprir leis. Então eu queria trazer a vocês esse pensamento, mas queria trabalhar agora, vamos colocar o DVD? Queria trabalhar agora a questão do abuso contra a criança. E nós pensarmos que é necessário nós tomarmos uma dianteira. O inimigo, há mais ou menos 40, talvez 60 anos, ele elegeu a montanha da educação como alvo importante. Satanás pensou, através de movimentos sociais extremistas, movimento gay, movimento feminista, movimento... Pode diminuir o som um pouquinho? Pode deixar assim só isso. Movimentos anarquistas, e eles elegeram a educação como alvo de atenção. Por quê? Eles entenderam que na educação há uma transmissão geracional. Mude um pensamento de uma criança e você mudou uma geração. Em Moisés, nós vimos o inimigo querendo matar as crianças. Na verdade, queria que matasse no parto. Moisés sobreviveu. Com Jesus, tentaram novamente matar as crianças. Agora o inimigo mudou um pouquinho. Ele vai continuar querendo matar, só que agora transformando meninos em meninas, transformando meninas em meninos. Reflitam, é uma estratégia diabólica. E o que mais me incomoda não é a fala dos maus, porque os maus, as cobras, serpentes, escorpiões, vocês se irritam com esses animais? Eles só fazem isso. O nosso problema é quando convivemos com eles. Imagine que nós estivéssemos aqui cercados de escorpiões. Não, doutor Sheb, é um escorpiãozinho. Não, a serpente ali, vai para lá, titio, vai. Vem cá, sobe aqui, ela é treinada, viu, gente? Isso é que me incomoda. Convivermos bem com isso. É o nosso silêncio que me ensurdece. Aí eu queria que você ouvisse isso não como uma acusação. Eu quero falar do nosso silêncio como igreja mesmo. Não esta igreja, não a minha igreja, é todas as igrejas. Eu gostaria de exortar vocês a terem coragem para, de forma prudente e de forma simples, estratégica, mas externarem os ideais cristãos que defendem a criança. A criança está sendo alvo direto de uma mudança de mente. A Bíblia fala da mudança de mente. Elas já estão sendo mudadas nas escolas. O MEC patrocina material didático que está nas escolas do Rio, de todo o Brasil. E esse material didático fala para as crianças: por que não beijar um menino, Pedro? Por que não beijar na boca uma menina, Maria? Os professores estão dando o dever de casa para os seus alunos de 10 a 12 anos. E o dever de casa é: você vai beijar 3 meninos e 3 meninas, e vai me fazer uma redação sobre a experiência bissexual. É disso que eu estou falando, igreja. E você e eu calados, e você e eu convivemos com isso. E talvez nessa eleição votemos em pessoas que não vão fazer nada contra isso, a não ser discursos, mas na hora de votar, vão votar com o governo que propõe esse lixo. O MEC, anote quem quiser e verifique: Guia Escolar de Orientação contra o Abuso Sexual. O livro é belíssimo, uma capa grande, 150 páginas.
Mas na página 59 ele fala o seguinte: direitos sexuais da criança, e põe lá, direito ao prazer sexual. O governo brasileiro, o governo federal, a partir de 2011, elegeu, não só nesse guia, como nos parâmetros curriculares nacionais, o governo federal brasileiro elegeu como um dos princípios da educação infantil, o princípio maior da pedofilia, que é o direito da criança ao prazer sexual. Isso é lei no Brasil. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso, igreja. Diz mais, diz que a criança tem direito ao autoerotismo. Sabe o que é? Sabe o que é? Autoerotismo? Os professores estão ensinando isso aos alunos, em todas as escolas públicas brasileiras, de segunda a sexta. Isso é abuso contra a criança. Eu vim aqui para me colocar à disposição desta igreja, dos homens e mulheres de bem, que queiram se posicionar em relação a isso, mas não queiram se posicionar no proselitismo, não, queiram se posicionar, pastor, propondo ações judiciais, queiram se posicionar refletindo. Talvez a gente não vai propor ação, nós vamos direto à secretaria municipal. Eu conheço o secretário, talvez pessoas aqui conheçam o secretário municipal de educação, talvez tenhamos influência direto no gabinete da educação de um município, e aí possamos falar: mas eu não sabia disso. Existe, está aqui, esse livro não vai ser adotado nas escolas. Vocês estão me entendendo? Atitudes estratégicas que vão agir diretamente onde o Satanás resolveu e elegeu como prioridade de ação. Então percebam que vai muito além. É Brasília, é Rio, é São Paulo, são municípios, são governos que estão agindo, corrompendo a infância. Isso é muito amplo, e eu vou deixar aqui esse chamado para a igreja despertar. Porque onde que você vai te influenciar? Vai te influenciar porque quando o seu filho ou filha estiver numa situação degradante lá fora, e muitas vezes não vai ser seu filho, vão ser os colegas dele, você vai pensar que foi um problema de família. Não é mais. O governo federal adotou uma pauta de corrupção da infância como direito fundamental da criança, e nós temos que reagir a isso. Temos que reagir. O meu alvo aqui vai ser trabalhar agora a situação real, e eu vou trabalhar a situação do abuso sexual. É um tema difícil, mas não vai ser nada impróprio para crianças, tá? Eu vou passar uma revistinha, um desenho animado. É um caso real. É um caso real, contextualizado numa escola. A professora ministrava aula normalmente, numa segunda-feira, e repentinamente ela percebe que uma das alunas chorava. Tinha 9 anos de idade. O meu desafio com os educadores, pastor Jaime, pergunto aos educadores: é relevante para nós educadores uma criança estar chorando? Importa para a igreja uma criança chorando? Reflita. Você convive bem com um vizinho, uma criança chorando? Você dorme tranquilo quando a criança está chorando, às vezes apanhando? Ou você fala assim: merece apanhar mesmo, criança tem que apanhar, você nem sabe o que é? Muitos de nós convivem muito bem. Eu queria que você refletisse no Senhor, porque é claro, crianças choram. Eu sou pai de 2 crianças, a gente sabe, às vezes chora, parece que a gente está matando, na verdade não deu uma sobremesa. A criança abre o bocão e parece que a gente está matando. O meu filho chora muito, eu sofro com isso, parece que eu sou alguém que está batendo nele. Não, ele tem um gogó terrível. Mas você percebe muitas vezes que a criança está chorando por outro motivo. Queria alertar você sobre esse sinal. Uma criança chorando, e a professora teve atenção. Por que ela está chorando? E a professora vai investigar
vai investigar. Aí eu queria que você se colocasse também como pastor, como alguém que está diante de um filho que está chorando. Com quem que você conversaria para saber por que a criança está chorando? Quem que pode saber alguma coisa? O que vocês acham? Os pais, não, normalmente os pais não sabem, a menos que sejam os abusadores, mas calma, pode ser. Tem uma pessoa que sabe tudo da vida do seu filho e da sua filha, não é você. Bem alto. A própria criança, ok, mas normalmente quem é vítima de um abuso não vai estar disposto a falar, concorda? Normalmente não. Até porque muitas crianças que são vítimas de abuso não sabem que estão sendo abusadas. Por incrível que pareça, especialmente com pedófilos, a aproximação é graciosa, carinhosa. Se você perguntar para a criança, e fulano? Ah, fulano é ótimo, ele brinca comigo, abusa. Mas para a criança ela vê como brincadeira. Vocês estão entendendo isso, gente? Os pedófilos têm uma aproximação carinhosa. Por isso que eles fazem primeiro contatos verbais, brincadeiras, depois talvez brincadeiras que tenham um contato físico, acostumam a criança com o toque. Vocês estão me entendendo? Estão entendendo, gente? Esse costume com a criança, ela vai gostando. O nosso corpo, pega no seu corpo assim, no ombro, no braço, pega você mesmo assim, em você mesmo. O seu corpo é uma usina de prazer. Você passa a mão na sua mão assim, ó. Olha como é gostoso, não é? O nosso corpo é cheio de terminações nervosas. A criança também. Passa a mão na criança para você ver, ela gosta. Só que se esses carinhos vão sendo feitos sem nenhum controle, sem ninguém estar verificando, o pedófilo ele vai aprofundando o carinho, vocês me entenderam? A ponto de tocar na criança, e a criança gosta. E aí eu quero dizer uma coisa bem clara para você aqui nessa igreja: não existe criança gay. Entenda isso. A criança, como todos nós, gosta do prazer, porque o corpo é prazeroso. Olha como Deus é bom. Só que quando ela é corrompida, ela passa a gostar de coisas que não gostaria normalmente, porque foi corrompida. E muitos de nós, até na igreja, já está dizendo, nasceu assim. Não nasceu assim. Não nasceu assim. A última fronteira somos nós. Quando igrejas começarem a pensar, nasceu assim, está acabado. Crianças não nascem gays, são manipuladas, elas são tocadas, e elas gostam, porque são crianças. Eu não vou aprofundar, porque há muitas crianças aqui, senão daria exemplos para mostrar para vocês casos reais de pedófilos, que por terem acesso fácil a filho dos outros, tocou nas crianças, e com isso obteve o consentimento, porque foram deixados 2, 3 anos. Tem tios que os pais deixam o filho ou a filha de 7, 8 aninhos e passear com o tio. Vocês me entenderam? Não, gente. Não estou crucificando os tios, tá? Eu sou tio também. Mas vocês entenderam, né? Tem pais deixando os filhos de 7, 8 aninhos participar de uma turma de amiguinhos da rua ou do condomínio de 15 anos. Quer dizer, você deixa seu filho de 8, de 7, junto de meninos de 15 anos de idade, mas são os primos, não importa, os primos têm amigos. Este contato sem nenhum... Eu vou dar bem real a situação para vocês. Vocês recebem um casal de amigo, está na sua casa, os meninos vão brincar no fundo, no quintal ou num quarto, e você fica com um casal de amigos, um casal com um casal, jantando a noite inteira. Uma criança de 10, 12 aninhos de idade, que já tem uma sexualidade, com seu filho de 5. Perceberam?
a nossa conivência. Em Brasília, a mãe foi lavar as roupinhas do filho e achou uma marca na parte de trás. Você sabe a marca de que era, né? A marca de um abuso. Descobriu que o filho de 8 anos sofria violência praticada pelos coleguinhas da rua, meninos de boa família, que conviviam livremente, sábado inteiro, meninos de 15, 16, com a criança de 8. E eles resolveram fazer algo com a criança. A mãe não podia acusar ninguém. Ela foi o principal instrumento da ação do mal no próprio filho. Vocês me entenderam? E a partir de hoje acabou essa conversa. Acabou. Com as suas amigas, na sua vida. Se você faz isso, e eu confesso, vou dizer para você, não se sinta culpado não. Qualquer um de nós está sujeito a isso. Eu estou querendo alertar você. Traga os meninos para sua frente. Se você deixar no fundo, vá lá. Volta, esse trabalho você vai ter. Vai ver lá, pode se esconder, viu pai? Fica lá, ouvindo. Tá tudo bem. Depois volta, bem, vai lá dar uma olhadinha. Fica lá de trás da porta, ouvindo a conversa. Sabe o que uma pessoa descobriu? O pai descobriu? A menina de 4 visita a casa onde tinha uma menina de 6. A menina de 6 com a menina de 4 do outro casal. Então, a visitante de 4 anos fica no quarto da menina de 6. O pai vai lá ouvir. A menina de 4 falando para a de 6: você ainda não beijou a boca de nenhum menino? Não. A de 4 perguntando para a de 6: pois está perdendo, devia beijar. Olha o que está acontecendo. Vocês estão achando que é gente do mundo, né? Ungidos de Deus, casa dos cristãos. As 2 famílias eram cristãs. Acorda, igreja. Acorda, igreja. O que nós vamos ver agora, então, é essa historinha revelando essa professora investigando esta família. Na verdade, a aluna que chorava, e depois nós vamos ver um pouquinho o que aconteceu para uma criança estar chorando. Tudo bem? Podemos apagar a luz primeiro? Tem como apagar essa luz? Dá para ver? Eu aqui não estou vendo. Nós vamos trabalhar abuso sexual em casa. De baixo, mais embaixo, mais embaixo. Abuso sexual, isso, pode, vamos passar. O som. A Lucinha não para de chorar e não quer se abrir comigo. Mais alto. Quem sabe se a melhor amiga não me ajuda. Ontem à noite, o padrasto entrou no quarto da Lucinha e começou a fazer carinho de um jeito tão esquisito. Dali a pouco, a mãe da Lucinha acordou e ele saiu correndo. Disse que só estava lá para cobri-la com um lençol. E agora, ela está com medo de voltar para casa. Agora entendo por que ela está tão abatida. O que a gente deve fazer? Falar com a mãe? Chamar a polícia? Você tem 2 indícios: uma aluna triste e uma colega que relata fatos que não presenciou. É preciso investigar com cuidado e rapidez. Se a suspeita for verdadeira, a aluna poderá sofrer abuso sexual quando voltar para casa. Nesse caso, siga as seguintes orientações: jamais revele a suspeita para a criança ou para a família. Converse mais com as amigas da criança, elas sempre sabem de alguma coisa. Busque o auxílio de outros profissionais da escola, eles podem ter alguma informação sobre o caso. Preserve a intimidade de todos os envolvidos, não comente sobre o caso com terceiros. Se a suspeita for muito forte, entre em contato com o conselho tutelar ou com a polícia.
Importante: a professora jamais deve se expor pessoalmente. Os encaminhamentos para o conselho tutelar ou para a polícia devem ser feitos pela direção da escola ou pela Secretaria de Educação. Quem sabe tudo da vida de uma criança são os amiguinhos dela. Mas eu e você, quando tivermos uma situação suspeita para investigar a criança, não podemos fazer igual os policiais, igual os procuradores, que inquirem: o que foi isso? Como é? Não. Investigar criança exige muita habilidade emocional. Um conselho para a igreja: mulheres são melhores investigadoras do que homens. Amém? Os homens sabem muito bem disso, né? Preciso aprofundar o tema? Não, né? Mente para uma mulher para você ver, mente. A mentira fica armazenada em algum local, e nos próximos 50 anos, a qualquer momento, aquilo pode ser relembrado. 50 anos para prescrever a mentira, ó. Você toma cuidado, viu? Então, de modo que mulheres são excelentes investigadoras, glória a Deus por isso. Investiga demais, que beleza. Parece uma máquina de investigar. A gente fica assim, glória a Deus. Tem que direcionar para outra pessoa, além do marido, né? Tem muita coisa para investigar aí na campanha eleitoral. Vamos ver esses cartazes aí, está tudo regular. Põe a mulherada para investigar esses cartazes aí, se a dimensão do cartaz está legal, não é? Mas amém, gente, eu aprendi com as mulheres isso, né? Quer ver como a mulher é detalhista? Se eu chamar um homem aqui, eu não vou fazer isso com vocês, homens, mas se eu chamar aqui um homem, nós veríamos assim uma riqueza de detalhes da vida. Por exemplo, cores. Se eu desafiasse aqui um homem a descrever as cores que ele conhece, seria assim uma rajada: branco, preto, azul, marrom, opa, olha, vermelho, verde, amarelo, nossa, chama a mulher, ela vai demorar um dia para sair do branco, branco neném, branco neve, branco azul. Vê a mulher com as cores. A mulher tem um negócio doido, que é de Deus, viu? Detalhe. É mesmo? Me conta os detalhes. Nossa, até tremo assim. Como assim detalhes? O que você comeu no almoço, Guilherme? Ai, meu Deus do céu. É melhor que a gente esquece, que eu sei lá que eu comi. A mulher pergunta: o que você comeu no almoço? Não lembro. É melhor dizer que não lembra, não minta. Mas amém, pessoal, isso é só para a gente exaltar a mulher, viu? Vocês estão maravilhosas mesmo, né? Mulheres são melhores investigadoras, especialmente questões ligadas às crianças. E aí a mulher tem também a voz, a forma de agir, de investigar, de falar. É muito mais agradável. Se a criança foi vítima, e a regra é que o homem é muito mais violento do que a mulher, então provavelmente quem praticou o mal é um homem. Então a mulher vai criar mais empatia com a criança. Primeiro referencial. Então, ao investigar crianças, devemos ter esse olhar que essa professora nos mostrou na história. Ela falou com a amiguinha, porque a aluna, no caso real, não falou nada. E a amiguinha então revela: ela me contou sim, hoje à noite, hoje de madrugada, foi no próprio dia, um padrasto foi fazer carinho esquisito. E esse vídeo, pessoal, serve muito para a gente trabalhar o que é carinho com as crianças. Eu queria pedir que vocês refletissem o Ministério Infantil. Talvez um dia na aula dominical a gente pudesse reunir com as crianças e trabalhar com elas os carinhos, de forma muito suave, mostrando para a criança de forma muito lúdica, carinhosa,
que o corpo é maravilhoso, mas que tem carinhos e carinhos. Vocês estão me entendendo, gente? Trabalhar a vida com as crianças, não o terror. Tem muita gente querendo proteger criança, criando terror para a criança. Não deixa ninguém te tocar. Não é assim. Em Brasília chegou ao ponto que uma professora foi tão terrível com a menina de 8 aninhos, ela colocou tão pesado a questão do toque, que a criança chegou em casa e não permitiu que a mãe desse banho nela. Ó, entenderam esse exemplo? Terrível, né? Então a gente tem que ter uma medida, tem que ter um equilíbrio. É preciso falar com atenção. E nessa historinha a gente pode trabalhar, meninos, meninas. Eu exorto até mesmo ensinar as crianças a cumprimentar os outros. O cumprimento, o abraço tem que ser ensinado. Tem meninas que abraçam a gente como se fosse namorado. Ela não foi ensinada, ela não está se oferecendo não. Ela não foi educada. A igreja tem que se ocupar. Lembra do profético, da transmissão do motor para a vida? A gente tem que ensinar a criança no caminho coisas assim. Não é óbvio para ela, mas tem que ensinar com graça. Não pode ser ensinado só com proibição e punição. É horrível. É horrível. Por isso a igreja é também uma escola, para que a gente possa transmitir para as famílias o melhor caminho para a educação. E continuando a história, depois de falar com a amiga, a professora então, amiguinha da menina, sabendo que houve uma possível tentativa de abuso, vocês perceberam que não houve o abuso, né? O abusador foi no quarto, mas não deu prosseguimento, mas fez carinhos esquisitos, mas voltou. Então agora você, e aí nós podemos tirar aquela professora e colocar um pastor, que está sabendo de um caso na igreja, talvez numa aula dominical, talvez num momento qualquer, a criança tenha revelado a você a situação, a amiguinha tenha confirmado. Agora você está diante de uma situação que é mais do que uma suspeita, é uma suspeita até mesmo forte, diria. O que devemos fazer? E agora vem também um desafio, que é não sermos precipitados. O que pastores, igrejas e escolas fazem diante de suspeita de abuso com crianças? Quem eles chamam para conversar? Os pais. É ou não é? É ou não é, gente? Pois vocês devem começar a meditar, e é uma diretiva muito importante, porque se não sabemos o que os pais, o pai e a mãe, ou o padrasto, quem cuida? Às vezes o pai não vive mais com a criança, então portanto é quem convive com ela, ou até mesmo um pai que não convive, qual o comportamento dele? Muitas vezes, infelizmente, o abuso está sendo praticado por quem devia cuidar da criança. E quando você vem e traz essa criança e esta família e revela a suspeita para ela, ela foge. Você chama o lobo para dizer: olha, tem alguém comendo as galinhas. O lobo diz: aham, eu sei. Obrigado por me ajudar, igreja. Obrigado, professor. Muito bom. Existe mesmo. Eu sei muito bem quem ele é. Vou cuidar disto. Sabe o que aconteceu nesse caso real, igreja? Chamaram a família, especificamente a mãe dessa menina, da Lucinha, e a mãe resolveu o problema, sumiu com a criança, nunca mais foi vista a família, porque foi comunicada do mal que estava praticando. A mãe era conivente com o abuso. Eu quero trazer isso como uma reflexão para um comportamento novo. Investigar é necessário. Crianças que estão, nós podemos elegir vários comportamentos. Eu queria mencionar 3 comportamentos que não daria tempo. 3 comportamentos que a igreja tem que ter como: diante desse comportamento, sinal vermelho. O que a gente faz no sinal vermelho? Costuma fazer quando está dirigindo. Parar, né? Não está muito claro no Código Nacional de Trânsito isso, sabia? É piada, gente.
Eu tento convencer a igreja de que o sinal vermelho é para parar, né? Depende da hora, doutor. Se eu tiver com pressa, eu não paro não. Não, pera aí, eu estou falando da lei. Quando tem um semáforo vermelho, a gente para. Joia. Isso é um bom começo. É brincadeira, mas é sério, gente. O pessoal lá no São José dos Campos ficou em silêncio. Sinal vermelho, a gente faz o quê, pessoal? Para. E o pessoal lá não falou nada. Ficou assim. Bom, então vamos lá, a gente para. Então esses sinais que eu vou dar das crianças, gente, é para vocês pararem. Essa situação eu não posso conviver com ela, tem que investigar. Primeiro sinal de uma criança que pode estar sendo vítima ou assediada sexualmente: ideias ou tentativas de suicídio. A criança fala muito da morte. Crianças que têm compulsão nos temas da morte, caveira. Talvez a criança não fale, mas a mãe vem comentar com a gente: meu filho só fala da morte, ou só fala de coisas da morte. Talvez a própria criança não faça isso, mas a família te revela. Ideias ou tentativas de suicídio. Segundo, palavras de cunho sexual ou brincadeiras sexuais extravagantes. Palavras de conotação sexual, inclua aí o palavrão também. Esteja muito atenta a crianças que falam palavrão, palavras de conotação sexual, ou têm brincadeiras sexuais extravagantes. Meninos que compulsivamente buscam o corpo dos coleguinhas. Isso é sinal vermelho. Essa criança está sendo ativada eroticamente em algum lugar. Precisa se investigar isso. Talvez ela não seja abusada, talvez esteja vendo filmes eróticos sem os pais saberem. Entendem isso, pessoal? Eu vou falar um terceiro elemento. Eu poderia falar 10, mas vou falar um terceiro. Maldade extrema com animais. Maldade extrema com animais. Crianças e adolescentes que ferem de maneira extravagante animais. Maldade extrema com animais, que revela um quarto elemento paralelo, que é a insensibilidade com o sofrimento alheio. Eu tenho um caso real de uma missionária que reclamou do filho e me trouxe o caso. O meu filho, ele pega os pintinhos, segura um na asa, segura o outro, a outra asinha e rasga o animal. Fez isso com 12, doutor. Vamos investigar. Descobrimos o quê? Ele era severamente abusado pela ungida do Senhor. Era a própria mãe que abusava fisicamente do filho, a ponto de chegar em casa e dar um tapa na cara dele. Você não lavou as louças? Dentro da igreja, pastor. Caberia aqui depois a gente trabalhar um abuso físico, para a gente acabar. A gente brigou muito contra essa lei da palmada, mas o que nós estamos fazendo com os meninos é abusar deles. Tem meninos dentro da igreja apanhando na cara, pastor. Isso não é palmada, isso é humilhação profunda. Não se bate na cara e na cabeça de ninguém, muito menos de uma criança. Amém? Isso aí tem que ser radical. Não importa o que fez, jamais tapa soco na cabeça ou no rosto de uma criança, só para falar o mínimo. Se nós conseguíssemos isso como um pacto das igrejas, nós seríamos luz nesse mundo profundo. Mas eu quero dizer para vocês, eu estava em São José dos Campos e dei a palestra, um treinamento mais profundo para o corpo, pastores e líderes do Ministério Infantil de São José dos Campos. E lá havia, dentre aqueles, uma assistente social cristã. E no final da palestra ela me trouxe a notícia: o que mais me envergonha, Dr. Shelby, é que os piores casos da justiça vêm da igreja. Casos de abuso contra a criança. Vamos entrar num processo de profundo arrependimento, não por nós. Eu creio, se vocês estão aqui, certamente que vocês são luz. Um dia, um sábado, e vocês se dedicando às crianças aqui. Louva a Deus por todos que estão aqui. Eu falo da igreja, pastor, porque eu amo a igreja, mas os bodes têm que sair desse lugar.
Bode, não convivo com bode. Com amor, né? Eu nunca comi bode. Tem gente que come bode, né? Tem bode, né? Ou não? Tem bode, gente, buchada, não sei o quê. Mas eu estou falando sério. Essa ideia de que a gente tem que ser implacável com o mal. Implacável com o mal. Eu quero exortar vocês que tudo que a gente disse aqui eu sempre coloco, né? Retenha o que é bom do que eu falei. A minha intenção aqui é servir a igreja, servir a sua vida, a sua família em primeiro lugar, sua vida, a servir a esta igreja, a nós transmitirmos para as pessoas que a gente fala de Jesus, a gente fala das coisas de Deus, fala da eternidade, mas a gente fala também de lavar a mão antes de comer, a gente fala também de não bater no rosto das crianças, porque é um abuso moral, a gente fala para não gritar, porque o grito também pode ser profundamente abusador. A gente fala para, se você estiver em público, só elogie a criança. Se tiver que corrigir, tire o seu filho ou a pessoa e corrija em particular. Só isso já é luz. As pessoas vão olhar assim, mas onde que você aprendeu tanta coisa maravilhosa? Está na Bíblia, meu irmão. Está na Bíblia. Tudo isso está na Bíblia. Cabe-nos agora agir no nosso cotidiano, começando na sua casa. Peça perdão para o seu filho. Não seja espiritual só não, bem real. Aliás, tudo é espiritual. Se você grita com seu filho, reveja isso. Criança tem ouvido igual o nosso. Vai pegar o prato, menino! Meu Deus! Não dá para falar assim, pega o prato. Papai, não ouvi. Pega o prato. Papai, você está falando mais baixo agora. É assim que o papai vai falar agora. Minha filha, pega a mochila. O que foi, mamãe? A senhora perdeu a voz? É assim que a mamãe vai falar agora. Pega a mochila, meu filho. Meu filho, de novo, meu filho. Você sujou o sofá com esse pé de lama. Ô mamãe, o que houve com a senhora? Está estranha? É assim. Eu fui numa palestra com o procurador. E depois dessa palestra, mamãe só fala baixinho. Mas mãe, eu sujei o sofá de lama. Não, a mamãe vai dar um corretivo severo em você. Palmada pode, o procurador disse que pode, mas gritar não. Minha filha, eu não posso bater na sua cabecinha mais. Perdão por ter batido. Minha filha, beliscão também não. Passa esse bumbum para cá. Porque é simbólico a palmada, gente, não é físico. Papai, você não vai me dar mais palmada? Não vou, minha filha. O procurador disse que minha mão é pesada. É a mamãe. Nunca mais, papai, nunca mais. E falando baixo, Olha a revolução. A minha filha chega lá, minha filha, é a terceira vez que eu estou falando. Desliga essa televisão e vai dormir. Papai, eu não quero. Minha filha. Minha filha. Minha filha. Experimenta na sua casa. O que isso vai acontecer? Papai está estranho. Mamãe está mais ainda. Agora é tudo no silêncio. Amém, pessoal? O poder que o silêncio vai causar. Todo mundo vai estranhar. Levem isso para as escolas, levem isso para os seus amigos e creiam que a vida com Deus. E aí eu louvo essa igreja, que eu fiquei emocionado quando entrei aqui. Mas eu imagino na sua casa, as pessoas se arrepiando ao entrar na sua casa, porque o Senhor vai estar agindo poderosamente nas coisas cotidianas da sua vida. Deus abençoe a todos. Eu tenho um site, quem quiser anotar, www.programaproteger. Tem um Facebook também. O Facebook eu sou chato, né? Porque o Facebook eu tenho um piano lá em casa, mas só tem uma nota. Criança, 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 criança. Aí eu encontrei um procurador de justiça de São Paulo. Ele falou: Guilherme, eu também tenho esse problema. O piano lá de casa só tem uma nota: educação, educação, educação. Aí eu encontrei um terceiro.
A Juliana e o Gilson ali, que é também educação, família. O deles tem 2 teclas, tem 2, educação e família, O meu proteger, esse aí, só tem uma tecla, criança, proteger criança, tudo de criança. Se precisou de conselho para criança, estou aqui. programaproteger.com.br. Mas é assim, cada um com seu piano e sua nota só, e a gente faz uma orquestra vibrante. Amém, pessoal? Deus abençoe a todos. Muito obrigado aí pela paciência.